E aí galera, professor André Assi na área para mais uma aula aqui do Aprova, professor de Física, né? E a nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje é acústica. Beleza? Vamos estudar um pouquinho do que é o som, o que ele faz, que tipo de som a gente consegue escutar, que tipo de som a gente não consegue escutar. Então, muito interessante essa aula, tem muita aplicação no nosso cotidiano. Fique esperto e vem comigo então. Ó, acústica é o tema da nossa aula de hoje. O que é acústica, né? Você ouve lá, o show será acústico, ou coisa assim, né? Só voz e violão, essas coisas assim. Acústica é um ramo da física que estuda o som. Basicamente, estuda o som. Super simples, super fácil. E eu não sei se você lembra, mas a gente já sabe muita coisa sobre o som, né? Nós sabemos, por exemplo, ó, nós sabemos que o som é uma onda mecânica. Eu lembro, só que você falou isso, né? Isso. É uma onda mecânica, quer dizer que ela se propaga em qualquer meio, menos o vácuo, né? Tem que ter matéria para o som se propagar, que fique muito claro isso aí. Só se propaga em meios materiais, né? Tipo, redundância, essas duas aí. Ela é longitudinal e ela é tridimensional. Então, o som é longitudinal e o som é tridimensional. O que quer dizer cada uma delas? Longitudinal é quando a direção de vibração é a mesma da direção de propagação. Isso é longitudinal. Quando a direção de vibração é a mesma da direção de propagação. Contrário de longitudinal seria transversal, que é aquela que você pega uma corda, você vibra aqui, ó, a corda e a onda se propaga para lá. A direção de vibração é perpendicular à de propagação, né? Na transversal é perpendicular, no caso a luz. Na longitudinal é quando a direção de vibração é a mesma da direção de propagação, beleza? E tridimensional quer dizer que ela se propaga para tudo que é lado. Então, qualquer lado, se eu falar assim, você vai me ouvir. Se eu falar assim, você também me ouve. E se eu falar assim, também me ouve. Se eu falar para baixo, também você me ouve. Então, tudo isso é tridimensional. Fechou? Tranquilo? Massa. Vem comigo então? Ó, e eu coloquei mais uma informaçãozinha aqui super interessante, que é essa informação que é a velocidade do som, ou de onda mecânica em geral, na verdade, em um sólido é maior do que a velocidade do som no líquido, que é maior que a velocidade do som no ar. Então é exatamente o contrário que acontece com a luz, que fique muito claro isso aí. Para a luz, ó, vou até escrever aqui. Para a luz, velocidade no sólido é menor que a velocidade no líquido, que é menor que a velocidade no ar. Beleza? A velocidade da luz, só para você ter noção, a top do universo é no vácuo. Então, onde tem menos matéria é onde a velocidade da luz é maior. Fechou? Para o som é o contrário. Você pode associar o seguinte, ó. O som ele precisa das moléculas para se propagar. Então, quanto mais molécula tiver, quanto mais juntinhas essas moléculas tiverem, melhor ela vai se propagar. E detalhe, quanto maior a temperatura, também vai causar variação na velocidade do som aí. Porque variando a temperatura, as moléculas podem vibrar mais ou podem vibrar menos. Então, pode levar o som mais rápido ou pode levar o som mais devagar. Fechou? Tranquilo? Então, fique claro todas as características do som aí que você tem que anotar, cara. Tem que saber isso aí para a tua prova, tá? Beleza. Sobre o som em si. Nós chamamos de som tudo que está entre 20 e 20 mil Hz. Lembrando que Hertz é a unidade de frequência, que é a vibração de uma onda, tá? Eu represento aqui uma onda transversal, né? Mas só para você perceber que quanto maior a frequência, mais ondinhas ela faz por segundo. Fechou? No caso do som, eu poderia representar assim, ó. No caso, as frentes de onda bem juntinhas, né? Enfim, maior frequência. Então, povo, ó, o som, ele é chamado som quando ele tem de 20 Hz a 20 mil Hz. Pessoal, por que de 20 Hz a 20 mil Hz? Porque um ser humano normal, né? Um ser humano que acabou de nascer, vamos dizer assim, porque à medida que você vai vivendo, você vai ouvindo cada vez menos, um detalhe, né? Então você chega num tempo ótimo ali e depois você começa a decair. De 20 a 20 mil Hz é o que a gente consegue escutar, tá? Hoje eu já não consigo mais escutar de 20 a 20 mil. Então, quando você vai fazer teste audiométrico, você vai ver que você vai... esse espectro aí, esse espectro não é a palavra certa, mas o tamanho da frequência que a gente escuta, ela vai diminuindo, ó. Até que, se você vivesse o suficiente, no caso, 200 anos, 300 anos, você ficaria surdo. Essa é uma doideira, mas é assim que funciona. Então, ó,
Hoje eu escuto, dependendo do ouvido aqui, pelo meu último teste audiométrico, se não me engano, é 17.500 por aí hertz, no máximo ali, 17.500, beleza? Então 20 a 20 mil é um ser humano normal, na sua plena capacidade, ele consegue ouvir essa frequência aí. Profe, e qualquer frequência acima de 20 e menos, acima de 20 mil e menos do que 20, o ser humano não consegue ouvir? Não consegue ouvir. Independente do volume, cara, pode ter volume infinito. Você não vai ouvir, não excita o teu tímpano, né? Não quer dizer que não faça mal, né? Dependendo aí, pode até fazer mal, né? No volume infinito, beleza, mas você não vai ouvir, beleza? Tudo bem? Então, 20 a 20 mil hertz, é legal saber esses valores porque é do ser humano. Aqui eu coloquei só pra gente comparar de outros animais, mas não precisa decorar, né, cara? Do ser humano até é legal. Então, de 20 a 20 mil, que é esse gráfico verde aqui, é o que o ser humano consegue ouvir. E esse gráfico roxo aqui, violeta, sei lá, é o que o ser humano ele consegue emitir. Então, o ser humano ele consegue emitir sons de 85 Hz até 1100 Hz. Olha que doideira, né? A gente consegue ouvir mais do que a gente consegue emitir. E o golfinho, por exemplo, tem uma faixa de frequência que ele escuta que é bem diferente da nossa, que é de 150 até 150 mil. Não é tão diferente, né? 150 até 150 mil. Então tem muita coisa que o golfinho ouve que a gente não ouve. E tem muita coisa que o golfinho emite que a gente não ouve também. Olha que doideira, né? E, lembrando que a gente ouve de 20 a 20 mil. Então o golfinho emite de 7 mil até 20 mil. É o que a gente ouve. E de 20 mil até 120 mil a gente não ouve mais. Não sei se dá pra ver esses valores na tua tela. Mas o golfinho, ele emite de 7 mil a 120 mil. Já o cachorro, ele emite de 452 até 1080. É uma faixa pequena que o cachorro consegue emitir, né? Por isso que a gente ouve os latidos, tudo mais ou menos meio igual, assim. Tem um pouco de diferença entre tom, mas é tudo mais ou menos meio igual, né? Só que ele ouve bem mais que a gente, né? De fato, aquele apitinho, sabe aquele apitinho que você apita, as pessoas não conseguem ouvir, mas o cachorro fica louco? Aquele apitinho é um apito de ultrassom. Ele emite o som na faixa de frequência de ultrassom. Ultrassom é quando tem som com frequência maior do que 20 mil Hz. Beleza? Frequência maior do que 20 mil Hz é ultrassom. Show? Beleza. E daí aquele apito é na faixa do ultrassom, cara. Então o cachorro consegue escutar, porque ele escuta até 50 mil, mas a gente não consegue ouvir. Olha que doideira, né? O gato, ele não emite... Ele emite também uma faixa de frequência pequenininha. E, embora é 760, né? 760 é mais grave, né? Agora pensando, não sei se você nunca ouviu um gato falando miau. Que é um mais grave assim, de 760. Deve ter, né? Sei lá. E ele ouve dos 60 a 65 mil. E o morcego, ele consegue emitir 10 mil até os 120 mil. E ele consegue ouvir do 1000 aos 120 mil. Isso aqui, por que eu trouxe esse gráfico para vocês? Vocês não precisam decorar nada do tipo. Por um motivo. Primeiro que é interessante, é curiosidade, interessante saber. Mas, às vezes, cai no Enem questão de ecolocalização. O que é ecolocalização? Ecolocalização tem alguns animais que conseguem se localizar só pelo som. Não quer dizer que eles são cegos. Não. Mas eles conseguem, por exemplo, voar à noite, tipo morcego. E a visão não ajudaria tanto voar à noite, né? Tem os galhos lá que quase não dá pra ver. Pra você desviar dos galhos, precisa de outro método. Então tem um sistema de ecolocalização. Esse sistema de ecolocalização geralmente usa ultrassom. Então você vê, por exemplo, o golfinho. O golfinho, ele emite até 120 mil. O morcego também emite até 120 mil. E o resto é tudo 20 mil, 50 mil, 65 mil, né? Porém, o golfinho e o morcego têm sistemas de ecolocalização. Então, o morcego, ele emite um som, o som bate na parede, volta, o morcego percebe a distância que ele está da parede e consegue desviar, e consegue voltar, frear e por aí vai, né? Isso é uma doideira, isso é uma loucura, isso é legal pra caramba. O golfinho, exatamente a mesma coisa. Show? Então, só para te mostrar essas coincidências que acontecem entre esses animais aí e não acontece com a gente. Beleza? Vamos passar então. Só relembrando uma coisinha. Então,
Se for com frequência maior do que 20.000, é chamado ultrassom. E se for com frequência menor do que 20.000, é chamado infrassom, tá? Então tem os três. Tem o som, que às vezes vem como som audível, tem ultrassom e tem o infrassom. Fechou? Mas, sabendo disso, people, é importante que você saiba 3 nomezinhos só aqui na acústica, nessa aula de agora. Tem bastante informaçãozinha e tal, por isso que é importante eu dividir essa aula em 2 ou em 3 aí. Mas tem 3 nomezinhos que eu preciso discutir com você e tome muito cuidado para não se confundir na hora da prova, tá? Que já acontece até bastante. Ó, primeiro nomezinho é o timbre. O que é o timbre? Timbre é a característica do som que você emite. Então, eu, professor André, eu tenho esta caixa vocal aqui que só eu tenho, cara. Ninguém no planeta tem uma caixa vocal igual a essa aqui. Então, eu emito um som que é bem específico do professor André. A onda que eu emito não é, ó, eu posso emitir quando eu falo uma onda assim, e você pode emitir quando você fala uma onda assim. Outra pessoa pode ser uma onda assim, ó. Embora todos possam ser na mesma frequência, no mesmo volume, mas vai ser o timbre diferente. E a característica dessa onda que você emite é conhecido de timbre. Cada pessoa tem o seu timbre, certo? Você pode tem até bons imitadores por aí afora, né? Pessoas conseguem imitar outras no mesmo timbre de voz, mesmo timbre para nós. Mas se eu colocar uma máquina lá que faça reconhecimento, não vai, cara. Não vai. Cada pessoa tem o seu timbre. Às vezes, você vê em filmes, né? Sistema de segurança, o cara fala, ó, estou aqui, daí a porta abre. E daí você fica pensando, pô, e se tivesse um cara famoso aí que consegue imitar os outros e falasse, estou aqui, a porta abriria? Não, não abriria. Porque aquilo ali é mais específico, ele consegue analisar mais fundo do que a nossa audição. Então pode até te enganar. Num telefone, o cara imitando outra pessoa pode até te enganar. Mas um sistema eletrônico não. Show? Então fica aí a dica, timbre é a característica sonora emitida pelas pessoas, pelos instrumentos, pelas coisas. Então você pode pegar também o seguinte, ó. Cada instrumento tem um timbre diferente, que varia pela corda, pelo formato. Cada instrumento tem um timbre diferente. Então você ouvindo lá uma banda tocar, mesmo que todos toquem na mesma nota, você consegue reconhecer, aquilo ali é guitarra, pelo timbre. Aquilo ali é o violão. Contrabaixo. Opa, piano. Né? Você consegue reconhecer pelo timbre aí. Fechou? E te digo mais, mesmo que seja 2 violões, vamos colocar o violão, 2 violões criados pelo mesmo cara, na mesma hora, no mesmo dia, esses 2 violões, a princípio, não terão os mesmos timbres, porque é impossível você fazer 2 violões exatamente iguais, sacou? Então, eles não terão timbres exatamente iguais, terão timbres um pouco diferentes. Para quem dependendo, questão de marca, não entre os mesmos violões da mesma marca, mas entre marcas, para quem é realmente o cara profissional na música, o cara consegue reconhecer. Esse timbre é dessa marca aí. Eu prefiro da outra marca, porque tem um timbre meio assim, mais doce, mais não sei o que. Daí os caras piram, né? Enfim, então questão de timbre, cara, é só isso. Tudo bem? Fechou? Mas, vem pra cá. Próximo, altura do som. A altura do som tem a ver com... Isso, não tem a ver com volume. People, aqui que se encontra o erro, aqui que mora o erro da maioria das pessoas. A altura do som não tem nada a ver com volume. A altura do som tem a ver com tom, people. Então, se eu falo que o som tá alto, eu tô falando que ele tá agudo. Se eu falo que o som tá baixo, eu tô falando que ele tá grave. Então isso aí você tem que se acostumar, porque popularmente a gente não fala assim, o som tá muito alto, abaixa aí, a gente tá falando de volume, né? Então isso é um erro. Então tem várias coisinhas que é um erro no nosso cotidiano, vários conceitos físicos que a gente fala errado e a gente não pode levar isso para a prova, porque a prova vai cobrar o correto. Show? Então a altura do som tem a ver com tom. E já vai se acostumando o seguinte, ó. Quanto mais frequência, mais agudo é
é o som. Então, maior a frequência, vou resumir aqui para você, maior a frequência, mais agudo. Mais agudo. Menor a frequência, menor a frequência, mais grave. Beleza? Maior a frequência, mais agudo, menor a frequência, mais grave. Tá aí, super simples, super tranquilo. Então, a altura do som tem a ver com tom, está relacionado com frequência da onda. Frequência da onda. Seria mais ou menos assim, ó. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Notou a diferença? Embora eu estou desenhando ali ondas transversais, né, me dê uma licença científica, que é uma licença educacional, para a gente observar melhor. Esse aqui é som mais grave, mais agudo, desculpa. Isso aqui é som mais grave. Então você pega, por exemplo, uma questão poderia relacionar as vozes de cantores com a frequência da onda. Por exemplo, quando você pega as vozes masculinas, são 4. Tem o primeiro e segundo tenor. O primeiro tenor que vai mais alto. Ó, olha a linguagem. É o que vai mais alto. Que vai mais alto é que emite um som com a frequência maior. Beleza? Daí tem o segundo tenor, que não vai tão alto quanto o primeiro. Tem o barítono, que é o cara que faz ali o meio termo, né? Vários cantores são barítonos. E tem o baixo. O baixo é aquele cara que vai falar mais grave. Isso é o baixo, sacou? Então tem o baixo, tem o barítono, tem o segundo tenor e tem o primeiro tenor. Nas mulheres tem o contralto, que é o mais grave feminino. Tem o primeiro e segundo soprano, que às vezes chama de mezzo ali. Mas primeira soprano é a que vai lá em cima, segunda soprano é a que vai mais sossegadinho. Então Whitney Houston, né? Vai lá em cima, quer dizer que emite uma frequência muito grande, uma frequência muito alta. Show? Então, agudo e grave, tudo bem? Tranquilo? Mas, então não confunda na hora da prova isso aqui, por favor. E o terceiro é a intensidade sonora, povo. A intensidade sonora tem a ver agora com a amplitude da onda. Amplitude da onda que está relacionado com o volume. Professor. Agora sim. Agora fechou, né? Agora está relacionado com o volume. E quando o volume está alto, a gente fala que o som está forte. Quando o volume está baixo, nós falamos que o som está fraco. Beleza? Então não é alto e baixo, é forte e fraco. Então, já vou colocar aqui para você. Amplitude alta, som forte. Amplitude baixa, som fraco. Som fraco. Beleza? Então fica aí na tua cabeça essa parada aí, que é mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. E olha a diferença. Então, o primeiro é amplitude grande, né? Volume alto, som forte. E o segundo, amplitude baixa, som fraco, volume baixo. Show? Beleza? Então, tem essas 3 palavrinhas aí que você tem que mentalizar, que é o timbre, tem a ver com o que emite a onda e o formato que a onda sai. Beleza? Tem a altura, que tem a ver com frequência da onda, tá? Que tem a ver com tom, agudo e grave. E tem a intensidade sonora, que tem tudo a ver com volume, que é amplitude alta, amplitude baixa. Show? Massa, povo! Como que cai uma questão disso aí, ou algo relacionado no Enem? Vamos lá. Enem 2013, questãozinha fala o seguinte. Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó, que é o Dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É impossível utilizar programas computacionais para expressar formato dessas ondas sonoras. Em cada uma das situações, eu falei, é impossível, né, eu acho? Enfim, é possível utilizar programas computacionais para expressar formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como apresentado nas figuras, e que estão indicados intervalos de tempo T idênticos. Olha só, intervalos idênticos, tá? Beleza, prof. A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é de razão entre as frequências, povo.
Tá, vamos lá. Como que a gente faz? Razão, já fica na cabeça que razão é o quê? Razão é divisão. Então, se ele pede para você numa questão do Enem, ou de qualquer lugar que você for fazer prova, ele pede assim, ó, qual a razão, né? Tô falando da prova de física, ou de matemática, ou até de química, né? E não tô falando a questão teórica. Né? Qual a razão? Razão é divisão. Então, você vai colocar o que ele quer sobre o que ele quer. Acabou. Seja uma pessoa obediente. Se ele quer razão entre as frequências do Dó central e frequência do Dó maior, o que você faz? Coloca lá. Frequência central sobre frequência maior. Tudo bem? Beleza. Daí, você sabe muito bem qual que é a equação da onda, não sabe? Qual que é a equação da ondulatória? A máxima, a mais blasta de todas. Vem lamber ferida, né? Então, você vai lá e coloca V igual a lambda vezes F. Só que F é V sobre lambda, não é? É, prof. Se F é V sobre lambda, na verdade nem precisa disso, mas eu tô fazendo burocraticamente para a gente revisar uma coisinha para resolver a questão, tá? Se F é V sobre lambda, eu posso até colocar aqui, ó, no lugar de FC, eu coloco V sobre lambda C, sobre V, sobre lambda M. Confere? Massa! Daí, eu sei que a velocidade da onda no mesmo meio são iguais. Então, eu posso até cortar as velocidades da onda, fica 1 lambda C sobre 1 lambda M. O que eu faço? Divisão de fração. Fica, repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, lambda M sobre 1. Fica lambda M, lambda C. Beleza. M é maior, C é central, né? Dá para perceber que o lambda do Dó maior é 2 vezes menor do que o lambda do Dó central? Ele marcou aqui os lambdas, né? Ó, no mesmo tempo, passaram 2 lambdas aqui, ó, no Dó maior, e passaram 1 lambda só no Dó central. Então, o lambda do maior é menor, 2 vezes menor, na verdade, do que o do central, né? Menor do que o do central. E a frequência do maior é 2 vezes maior do que o do central. Faz sentido o que eu falei? Frequência do maior, que é esse cara aqui, ó, é 2 vezes maior do que a do central. Então, eu posso colocar aqui já, ó, FC sobre FM é igual a frequência do maior 2 vezes. Então, 1 sobre 2. Acabou. Acabou. Pessoal, precisava fazer tudo isso aqui? Não, não precisava. Só fiz para abrir um pouco tua mente aí, para você ver que tem questões que a gente pode resolver assim. Sacou? Ou poderia ver direto. Tanto faz, né? Então, tá aí, povo. Super simples. Esse aqui, prof, como que eu resolveria a partir daqui? Então, ó, o lambda do maior não é 2 vezes menor do que o primeiro? Ou o lambda central não é 2 vezes maior do que o segundo? Então, é 2 vezes maior. Posso colocar assim, ó, lambda M, 2 vezes lambda M. Porque o lambda central é 2 vezes maior do que o lambda. Daí ficaria 1 sobre 2 também. Sacou? Então, várias formas de resolver. Letra A é a resposta para essa questão. E é assim que pode cair para você. Pode cair teoria, só teoria mesmo? Pode. Pode cair um pouquinho de conta? Pode. Tem várias maneiras de resolver? Quase sempre tem várias maneiras de resolver. Então, é só pegar o que você já sabe e aplicar. Beleza? Valeu, people! O professor Andreas fica por aqui. Não acabou ainda a parte acústica, eu dividi em partes aí, pra gente ir calminho, porque isso aqui é super importante. Beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau!